Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição número 2 do Endireita Londrina. Eu sou o Lucas Marcondes, estou aqui com o Sr. Nelson Tsukahara e também com um convidado bastante especial para essa nossa segunda edição, tratando de temas bastante importantes, não só para a política aqui de Londrina, mas também em nível nacional. Sr. Nelson, prazer estar contigo mais uma vez. Opa, Luca. Por favor, quem Tudo está bem? conosco? Tudo bem? Tudo bem. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o nosso deputado, né, Felipe Barros. Em janeiro, quando eu, assim, pós a eleição, foi o primeiro político que eu visitei. Falei assim, Felipe, você cresceu muito, né? E falei para ele que hoje ele é o político, assim, vamos dizer assim, mais importante, né, de Londrina, né? Pô, é o federal mais votado, né? 62 mil votos aqui em Londrina. Os outros, o segundo e terceiro, fez 15 mil, né? E 249.550 votos, né, no Paraná inteiro. 40 e poucos mil votos, né, em Curitiba. Nunca aconteceu isso, né? Então, por que acontece isso? Eu digo para você, muita gente comenta, Felipe, que você é um político, né, que segue aquela linha, né, os princípios, os valores, né, o alinhamento, né, direita, conservadorismo, e nunca sai desse caminho, né? Muita gente fala, né, da sua coerência, né, que muito político hoje não tem coerência. Quer dizer, o cara anda ali, ele dá uma desviadinha aqui, desviada ali e tal, né? Então, é muito importante isso, né, essa sua coerência, né, política. E hoje nós estávamos lá no Mundo Business, né, um evento da Apex e BTG, né, nós estávamos lá junto e você chegou um pouquinho mais tarde, e eles falaram uma coisa, né, uma pesquisa que fizeram, né, em 15 cidades capitais, e falou assim que o posicionamento, o alinhamento de direita, vamos dizer assim, né, vai ter muita influência nas eleições municipais em 2024. Né? Que as pessoas já vão estar pensando em 2026. Eu achei muito interessante aí. E a Londrina é uma cidade, né, de direita conservadora. Tá? Então, essa é a abertura que eu queria fazer, agradecer novamente a presença do Felipe. Deixa eu só pegar aqui a primeira pergunta, deputado. Quais os desafios, né, e perspectiva da oposição a Lula em 2024? Seu Nelson, em primeiro lugar, uma alegria participar junto com vocês, junto com o Lucas, do Endireita Londrina. O senhor sabe que Endireita Londrina foi o slogan que eu usei na minha primeira campanha de vereador. 2016, né? Legal. 2016, exatamente. Legal. Então é uma alegria estar aqui. Olha, em relação às nossas prioridades como oposição, eu estou prestes a assumir agora a liderança da oposição na Câmara dos Deputados, vou ser o líder da oposição. Eu acho que a gente tem algumas prioridades. A primeira... Exclusivo, hein, seu Nelson? Essa informação. Bomba! Ó, a primeira prioridade é, na minha opinião, o projeto de lei 2630, que é o projeto de lei da censura. Por que essa é uma prioridade? Porque o governo já disse que essa é uma prioridade para eles. Então, se é uma prioridade para eles, também é uma prioridade para a gente. Eles querem aprovar e nós vamos rejeitar. Nós já rejeitamos no passado e eu tenho certeza que nós vamos rejeitar mais uma vez. Por que nós vamos rejeitar? Porque esse projeto de lei, sob o pretexto de regulamentar as redes sociais, ele quer implementar uma censura. Com certeza. É isso. Eu participei de todas as discussões desde 2019, fiz parte das comissões especiais que discutiram esse projeto. Então, basicamente, se utilizar de um pretexto da regulamentação das redes sociais, que eu sou favorável, eu acho que tem que regulamentar, só que não dessa forma. Qual é a forma que eu defendo? Eu acho que as plataformas das redes sociais têm que garantir direitos para os seus usuários. O que eles querem fazer é o inverso. Eles querem colocar as plataformas sob pressão do governo para que o governo dite aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito. Então, é completamente equivocado, completamente errado. Esse é o primeiro ponto. Outra prioridade que nós teremos enquanto oposição é a pauta econômica. Porque a pauta econômica desse governo é um desastre.
só pensa em arrecadar. E essa sanha arrecadatória... Sanha arrecadatória desse governo. Exatamente. Eles querem tributar tudo. 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 Essa sanha arrecadatória desse governo está, em primeiro lugar, causando uma diminuição na arrecadação, porque ninguém aguenta pagar mais imposto. Lógico que não. Na economia, a gente tem a lei de Laffer. Né? Quanto mais imposto você paga, de menor Diminui é a arrecadação. É óbvio isso. Então, eles estão aumentando o imposto e, ao mesmo tempo, está diminuindo a arrecadação. Então, uma função da oposição é barrar esse tipo de projeto que visa aumento de imposto. E nós teremos aí a oportunidade de tentar aprovar a reforma administrativa. Eu fiz parte da reunião de líderes essa semana. Acho que o clima da Câmara está muito propício para que a gente avance com a reforma administrativa. Contra a vontade do governo. O governo não quer. O governo quer, como o PT sempre fez, uma máquina pública inchada, cheia de servidores públicos. Extremamente centralizada também. Extremamente centralizada, exatamente. Esse é o que o PT quer. Então nós vamos aprovar uma reforma administrativa para diminuir o custo da máquina pública. Inclusive, Felipe, imposto, é difícil você diminuir imposto quando você fica estourando as contas públicas, aumenta, gasta mais do que arrecada. Né? Imposto não vai diminuir nunca. Enquanto estiver aumentando, né, o custo do Estado, não tem como diminuir. Então, você realmente tem que trabalhar na reforma administrativa. Né? Melhorar a máquina pública, fazer com que ela seja mais eficiente, né? Claro. Descargando de realidade. Por exemplo, né, hoje o governo gasta 30%, né, do PIB, né, com a máquina pública. Por exemplo, estou dando um exemplo. Se ele diminuir para 25%, ele tem margem, né, para diminuir o imposto, senão não vai acontecer. E esse governo agora, ao contrário, ele está explodindo, né, a todas as despesas públicas. Eu vou dar um número aqui para o nosso telespectador. Só de viagem do Lula, que eu disse hoje cedo e vou repetir aqui. O Lula está em lua de mel. Ele só quer saber de viajar com a Janja. Todo mês é uma viagem diferente, paga com dinheiro do contribuinte, dinheiro do povo brasileiro. Né? Só de viagens do Lula já foi gasto 1,5 bilhões de reais. Não é 1,5 milhões. De Deus, é 1,5 bi. Bolsonaro, em um ano, ele gastou 120 milhões. Exatamente, por quê? Quando ia viajar, ficava nas embaixadas, reduzia as comitivas. Aquela comitiva do Lula para a China, acho que talvez tenha sido uma das primeiras viagens que ele fez, né, já como presidente. Tinha mais de 300 pessoas. Saíram 3 aviões no Brasil, da FAB, para levar toda aquela comitiva para a China. Então, isso custa dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Às vezes as pessoas... não, mas é só uma viagem. Como diria minha avó, né? De grão em grão a galinha enche o papo. É só uma viagem. Só que já foram várias viagens, porque ele tá de lua de mel. Todo mês tem uma viagem. Já foi 1,5 bi. E Davos, na Suíça? A maior comitiva... Né, de todos os outros países. Todos os outros países. Somados. Somados. São 1.500 pessoas. Né, passearam bastante lá, né? Passearam bastante, tomaram bons vinhos, comeram bons chocolates suíços. Sem dúvida. Mas, segundo eles, estavam lá trabalhando pelo Brasil. Estavam sim, né? Estavam, sim. Felipe, trazendo para o âmbito local e regional, quando a gente fala de governo federal, não sei se você tem essa percepção também, mas me parece o governo mais ausente, até mesmo visualmente, para a população. Porque prefeitura, uma coisa ou outra, verdade, não só Londrina, mas nas cidades da vizinhança, se vê as ações, né, naturalmente, até ver esse tipo de ação. Governo do estado tem feito as suas ações, como, por exemplo, duplicação da PR-445, mas quando a gente faz esse tipo de pergunta direcionada ao governo federal, não se encontra, né? Qual é o grande projeto do governo federal para Londrina e região? É o pedágio? É o pedágio. Atenção, povo paranaense. O pedágio que vai começar agora é obra do Lula. Você vai voltar a pagar pedágio. O pedágio no Paraná, que sempre foi um escândalo criminoso, sempre foi movido a propina atrás de propina, você vai voltar a pagar graças ao Lula. É importante que seja dito isso. E saiu uma pesquisa recentemente, Lucas, acho que semana passada, ou retrasada, dizendo que o povo não sabe reconhecer qual grande obra desse governo federal até agora. Né? Porque de fato não tem. Eu acho que a maior obra que o governo Lula fez foi a inauguração do letreiro do Ministério da Cultura.
Né, que eles fizeram lá uma festa, chamaram lá todos os artistas e não sei o quê. E qual foi o grande lançamento? O novo letreiro do Ministério da Cultura. Só. Agora vem o Museu da Democracia. Agora tem o Museu da Democracia, que vai custar quantos milhões de reais? 30 milhões, 40 milhões, não me lembro. Algo assim. É uma cifra alta. Então não tem, né? O Lula foi alçado, tiraram o Lula da cadeia, foi alçado presidente da República, e a impressão que se passa é que ele tá esgotado, tá senil, né? Porque fala besteira o tempo todo, agora falou em relação ao Hamas. Então, só quer saber de viagem. Enquanto isso, o governo atrapalhado, sem obra, sem qualquer tipo de resultado. Falando nessa declaração infeliz dele em relação a Israel e todo esse conflito, né? Houve, né, um pedido de impeachment, está havendo esse pedido de impeachment já com 140 assinaturas, se não me engano. Esse número também é um termômetro do que pode ser essa relação executivo-legislativa ao longo do ano, não só nesse tema? Com certeza. Você veja, bateu recorde. Bateu recorde. Nunca um impeachment teve tantas assinaturas de deputados. Em tese, assim, o que diz a lei para você protocolar um impeachment? Uma única assinatura já basta. Não só de deputado, inclusive. Você, cidadão, que quer protocolar um impeachment, Lula pode protocolar. É o que diz a lei. Qualquer pessoa com o título regularizado pode protocolar um impeachment. Então, nós batemos o recorde. Eu acho que era 115 a assinatura de impeachment, que foi do impeachment da Dilma. Nós batemos... Não fizemos igual a Dilma, né, que disse que tinha que dobrar a meta, né, mas batemos o recorde, 140 assinaturas. Então, veja, esse é o clima da Câmara. Nas pautas econômicas, os partidos de centro aderem a essas pautas e aprovam essas pautas do governo. Quando se fala das pautas morais, quando se fala de assuntos ideológicos, que é aquela pauta do PT radical e tal, não tem abrangência dentro da Câmara e dentro do Senado. Então essa opinião do Lula e dos integrantes do PT, de comparar o que está acontecendo em Israel e na Palestina com o Holocausto, que é uma comparação absurda, não tem respaldo dentro da Câmara nem dentro do Senado. Então toda vez que o Lula fizer algo semelhante, ou que entrar nessas questões mais ideológicas, ele vai apanhar politicamente. Politicamente, porque senão já vão falar que eu estou incentivando a violência. Nós vivemos tempos que a gente tem que pensar 3 vezes antes de falar. Então, veja, é isso que vai acontecer. Toda vez que ele entrar nessas bolas divididas, o Congresso vai se mexer. Agora, 40 milhões o Museu da Democracia. 40 milhões? 40 milhões. O que nos faria com 40 milhões via PAC aqui na região de Londrina, hein? Pois é, porque, olha só, voltando ao assunto do PAC. O Lula fez o PAC lá atrás, né? Quando ele foi presidente da República, Lula 1 e Lula 2. Agora retomou o PAC. Só que ele não tem dinheiro para fazer o PAC. Então ele anunciou que ia ter não sei quantos bilhões de obras do PAC. Eu acho que 1,3 bi, salvo engano. Não me lembro exatamente o valor. Mas não tem esse dinheiro. Então, fake news, propaganda enganosa. E muito de iniciativa privada, dependendo de parceria exatamente. Com iniciativa privada. Maior parte de iniciativa privada. E aí nós temos essa discussão aqui de Londrina do contorno leste. Que agora, na reunião que tivemos essa semana com o ministro Renan Filho, junto com a bancada dos deputados federais, estaduais e lideranças aqui de Londrina, o ministro anunciou que o contorno leste, uma demanda muito antiga da nossa cidade, estará incluída na concessão do pedágio no lote 4. Não é o próximo lote, mas vai ser incluída no lote 4. Só que veja, nós vamos pagar por essa obra através da concessão do pedágio, sendo que se o Lula tivesse um olhar diferenciado para o Paraná, para o norte do Paraná, por Londrina, poderia colocar essa obra no PAC. Porque ao colocar dentro da concessão do pedágio, ele vai encarecer a tarifa do pedágio. Então qual seria a solução para não encarecer a tarifa do pedágio e fazer a obra? Ele colocar a obra no PAC. E pagar a obra pelo PAC, seu Nelson. Mas não é essa a visão do Lula. Fala-se uma tarifa de 20 centavos, né? Mas parafraseando as jornadas de junho, não é só pelos 20 centavos. Não é só pelos 20 centavos. Um negócio que eu vi hoje no Business, lá do evento que teve hoje, os caras falaram, um cientista político lá falou assim, olha, o Haddad, né, é um bom ministro da Fazenda, sabe, assim, pintando como se a coisa tivesse legal.
enfim. Eu não conhecia, viu, seu Nelson? Então, eu acho isso um absurdo, porque você vê o Lula, na primeira gestão dele como presidente, né, ele foi destruindo, e depois ele saiu e entregou a bomba lá para Dilma para acabar de estourar o país. Quem que foi o bode expiatório? Foi a Dilma Rousseff. Mas, na verdade, ele já vinha destruindo a economia já. E vai acontecer isso de novo. Vai acontecer isso de novo. No evento de hoje, que nós participamos, e que esse analista político disse isso, disse também que o Lula não era de esquerda. E disse que o Haddad não era Gastão. Eu até fiquei pensando, falei, será que eles moram no Brasil? Será que eles estão falando das mesmas pessoas que eu conheço? Confesso que eu não conhecia aqueles dois analistas políticos, mas, assim, eu acho que vivem em Marte. Né? Porque não é... E mostrei hoje cedo lá com números. Como assim o Haddad não é Gastão? Esse governo só quer saber de gastar e de aumentar imposto? E mostrei os números. Né? Então tem uma diferença... completamente diferente. Uma diferença completamente diferente ficou boa, né? Tem uma diferença gigantesca entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. São políticas diferentes. O governo Bolsonaro diminuiu os impostos e conseguiu, com isso, aumentar a arrecadação. O Lula opta pelo caminho contrário. E outra coisa que ele pegou o Covid, né? Com o Covid. Que outros países aí, né? Alemanha, foi todo mundo para baixo. Exatamente. E o Brasil saiu assim numa situação até melhor. Felipe, na sua opinião, falando em governo Bolsonaro, esses números que hoje são trazidos são números relevantes, que dá para se fazer uma comparação bastante séria sobre isso. Houve talvez ali um lapso na comunicação com a população para que no momento do governo esses números fossem apresentados de forma mais pujante, digamos assim, mais constante, a ponta da linha, como eu costumava dizer? O que eu vou falar aqui, e respondendo a tua pergunta, Lucas, é o que eu já falei para o próprio presidente Bolsonaro, e nas nossas conversas depois da derrota eleitoral, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro também concorda comigo, porque já conversamos sobre isso. A grande falha do governo foi a comunicação. Né? O presidente Bolsonaro, vou usar aqui o slogan do Juscelino Kubitschek, fez 50 anos em 5. Isso passando por uma pandemia. Retomou várias obras que estavam paradas. O que o ministro Tarcísio fez no Ministério da Infraestrutura foi fenomenal, conseguiu destravar muita coisa. Os números do país cresceram, os empregos aumentaram. Só que isso não foi comunicado para o eleitor de maneira correta. Não digo nem de maneira correta, porque não havia comunicação. Havia apenas a comunicação das redes sociais, que abrangem um público limitado de pessoas. Os grandes veículos de comunicação optavam por pegar frases isoladas do presidente Bolsonaro no cercadinho e não falavam absolutamente nada dos grandes feitos que o governo do presidente Bolsonaro fez para o Brasil. Então, eu acho que se tivemos uma falha, e tivemos, tanto é que perdemos a eleição, foi na comunicação. Como você vê o cenário atual em termos de eleições municipais? O seu Nelson lembrou muito bem dessa questão dos costumes nas eleições municipais. Hoje em dia já dá para se cravar que a eleição municipal não é mais só né? Mas não se resume a buraco de rua? Com certeza. Eu acho que principalmente nas grandes cidades, grandes cidades, Londrina, Curitiba, Maringá, cidades polo, o debate nacional vai ser também o debate municipal. É claro que o eleitor quer saber, seu Nelson, o que você vai causar de impacto caso for eleito prefeito. Né? Qual postinho que você vai fazer, qual é a sua proposta para a escola, para a educação. A população precisa saber disso, porque afinal de contas é uma eleição municipal, de prefeito. Sim. Né? Cuja realidade está batendo na nossa porta. Mas eu tenho cada vez mais a impressão que também o eleitor vai querer a sua posição política. Vai querer saber de que lado você está. Você está do lado do Bolsonaro, você está do lado do Lula. Sem dúvida nenhuma. A pesquisa mostrou exatamente isso. Exatamente. Então, a eleição municipal desse ano, de certo modo, é uma antessala para a eleição de 2026. Principalmente nas grandes cidades. Por que eu falo nas grandes cidades? Porque nas pequenas cidades, a população, metade da população é funcionário da prefeitura e outra metade é parente dos funcionários da prefeitura. Então, a máquina municipal ainda pesa muito. Sim. Agora, nas grandes cidades, não.
É um voto mais de opinião, um voto ideológico, um voto de imagem. Então, assim, nesse contexto, as eleições municipais têm uma importância fundamental para nós, o PL. Nós, o PL, não podemos abrir mão de termos candidatos nessas cidades, nas grandes cidades. Nenhuma cidade, mas nas principais cidades, nós não podemos abrir mão. Porque isso é aquilo que vai nos preparar politicamente para a eleição de 2026. E o PL, enfim, né, que é um partido de direita, conservador, ele... Você acha que nós temos que ocupar espaço também, né, na Câmara de Vereadores, nas entidades, nas instituições. Claro. Então, esse podcast também é no sentido de vamos dizer assim, informar, né? Claro. Conscientizar as pessoas, né? Seu Enfim. Nelson, eu fui vereador em Londrina. O senhor vai se lembrar disso. Sim. Nosso telespectador também. Fui vereador. Fiquei 2 anos como vereador. Foram 2 anos intensos. Votei contra o aumento do IPTU na cidade de Londrina. Enfrentamos ali o afastamento de 2 vereadores pelo GAECO por corrupção. Eu denunciei e pedi a cassação desses 2 vereadores. Nós abrimos uma CPI para investigar a máfia do IPTU, aquela operação Password, que descobriu que servidores da prefeitura anulavam o IPTU de algumas pessoas que pagavam propina por fora para esses servidores. Então, assim, fiz um bom trabalho como vereador de Londrina. Tanto é que, logo em seguida, a população reconheceu esse trabalho e me elegeu deputado federal do meu primeiro mandato e depois me reelegeu para o segundo mandato. Então, o vereador tem uma importância fundamental. Às vezes a gente fala só do prefeito, mas o vereador é aquele que pode estar nas sessões das câmaras municipais todos os dias, defendendo as nossas pautas, defendendo os nossos valores, cobrando das gestões municipais o melhor serviço público possível. É aquele que está na ponta, sendo cobrado pelo eleitor do buraco da rua, sendo cobrado pela fila do postinho, pela falta de vaga na creche. O vereador é o que dá capilaridade numa eleição maior, como de deputado estadual, federal, governador e presidente da República. Então, é por isso que não só apenas elegermos prefeitos é importante, mas nós temos também que elegermos o maior número possível de vereadores. E eu digo aqui, para vocês, sem medo de errar, o PL em Londrina tem a chance histórica, nós estamos trabalhando para isso, de elegermos de 5 a 7 vereadores aqui na cidade de Londrina. Recortem e guardem, hein? Recortem e guardem. Eu vou falar para vocês. Quando eu trabalhava na Câmara de Vereadores, eu era assessor, comecei como estagiário de um vereador, depois virei assessor, fiquei lá. Quando eu saí da Câmara para disputar para vereador, o que eu mais ouvia ali dentro aquele menino não tem a mínima chance. Não, o Felipe não vai ganhar. O Felipe vai fazer no máximo 1.000 votos. Inclusive o vereador que me trouxe para o partido à época achou que eu fosse ser o famoso legendeiro. Não é só fazer voto para legenda para eleger ele. No final das contas eu acabei fazendo mais voto que ele e ganhei. Uhum. Depois disso, quando eu tomei a decisão de sair deputado federal, a convite do então deputado federal Jair Bolsonaro, que estava na sua primeira campanha para presidente da República. Trouxe ele aqui para Londrina, inclusive, para Maringá também. Quando eu fui sair candidato a deputado federal, todo mundo fala, Felipe é uma loucura. Felipe não sai candidato federal, sai candidato a deputado estadual. Quem sabe, estadual você tem chance de ganhar, mas federal você não tem chance. Eu falei, não, gente, eu vou federal. Tô convicto. O Felipe... Fui a federal e ganhei. Então, tô dizendo e tô trabalhando, porque não adianta só falar. Só falar até papagaio fala. Estamos trabalhando para elegermos 7 vereadores em Londrina. Agora, Felipe, além, né, vamos dizer assim, de eleger os vereadores, nós temos que eleger bons vereadores. Com certeza. Sabe? É a qualidade dos caras que a gente vai eleger. Porque se você conversar hoje, né, com todo respeito, né, os vereadores que estão aí na Câmara hoje, todo mundo fala que é a pior Câmara que existe hoje. Mas tem muita gente boa lá, seu Nelson. Estou falando, mas tem gente que critica muito isso. Mas tem muita gente boa. Nós estamos ali com uma boa composição de vereadores que nós estamos convidando para vir para o PL. Graças, inclusive, ao trabalho do senhor, que tem convencido vários deles. Estou trazendo os melhores, né? É isso. A composição, nós estamos trazendo os melhores para vir fazer parte do PL.
e tenho certeza que a gente vai eleger a melhor bancada e a maior bancada na próxima legislatura. Percepção de quem cobriu Câmara por um tempo. Eu acho que os vereadores precisam e querem ser fiscalizados também. Em Londrina a gente vive um momento bastante escasso de movimentação espontânea da sociedade em relação ao que os vereadores estão fazendo, o que a prefeitura tem feito, a fiscalização mesmo. Eu cobrindo Câmara no último ano, por várias vezes em votações importantíssimas, as galerias vazias, sabe? Parece que esse movimento tem se intensificado cada vez mais. Precisa cobrar. Eu nunca tive medo nem receio do povo me cobrar. Aliás, eu sempre disse, Lucas, o seguinte: as pessoas podem discordar da minha posição. É natural, faz parte da democracia, faz parte do jogo político. Mas eu, como vereador ou como deputado, tenho a obrigação de sempre dizer aquilo que eu penso. Então, as pessoas sempre sabem aquilo que eu penso. Porque eu acho que o pior político que tem é aquele que aqui na tua frente fala uma coisa e vira para um outro público, fala algo completamente diferente. Isso comigo não vai acontecer. A coerência que eu te falei. Vocês vão se lembrar daquele episódio quando eu disse que o pessoal do MST eram vagabundos. O pessoal tentou desvirtuar. Tá falando dos professores. Não tentem desvirtuar. Estou me referindo exclusivamente aos manifestantes do movimento Sem Terra. E reafirmo aquilo que eu disse. Talvez lá no passado era um adolescente recém-formado, recém-eleito vereador, né? E talvez tenha errado na forma, mas a crítica que eu fiz ao movimento Sem Terra, eu reafirmo. E o que aconteceu depois disso? Fui cobrado pelas minhas posições. Entraram com pedido de cassação contra mim, me processaram, ganhei tudo. Mas é aquilo que eu falei para vocês no começo. Podem discordar dos meus posicionamentos, mas a população sempre vai saber aquilo que eu penso. Então, eu falo isso porque a gente também tem que tomar muito cuidado com algumas pessoas que fingem ser algo nas eleições para conquistar o voto do eleitor, quando na essência essas pessoas são só um personagem, né? Então, você veja, agora tá na onda da direita. Graças a Deus. Aliás, não é uma onda, é um tsunami. E é um tsunami permanente. A população tá convicta, tá consciente. Nós precisamos de gente de direita, nós precisamos de pessoas que defendem os valores que a gente acredita. Mas nós precisamos qualificar as pessoas que irão representar esse voto dentro das câmaras municipais. Por exemplo, nós estamos tendo agora inúmeras discussões sobre o Plano Nacional de Educação, o CONAE, etc. Essa é uma discussão que se dá em Brasília, só que é uma discussão que vai repercutir também nos municípios. Sim. Porque vocês vão se lembrar que do CONAE será feito o texto do novo Plano Nacional de Educação. Depois, esses textos vão ser replicados para o Plano Estadual de Educação e depois para os planos municipais de educação. Então, nós temos que ter consciência daquilo que a gente defende. Às vezes eu vejo nas instâncias mais... Sim. Conselho de classe, Grêmio Estudantil, enfim, claro. Espaços que hoje estão muito vazios. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas que se dizem de direita, mas que tomam umas iniciativas, fazem algo assim, que é só para causar polêmica, só para... não tem resultado efetivo nenhum. Por exemplo, recentemente fizeram um projeto aqui para proibir a comercialização de alimentos em formatos fálicos. Né? Eu fiquei pensando, falei, bom, então o feirante não pode mais vender banana, não pode mais vender cenoura, pepino, nem pensar. Veja, assim, tudo bem que lá no exterior tem uma loja que faz rosquinha em formatos fálicos, mas o que de prático isso vai mudar na vida do cidadão, seu Nelson? Nada. Por que não fortalecer, em vez de fazer um projeto desse, que é só para chamar atenção? Que é só para aparecer no bonde, no portal bonde? Inclusive, depois é engraçado fazer até um comparativo. Quantas matérias sobre isso foram feitas e quantas sobre, por exemplo, plano diretor. Não, exatamente. Explicando a importância e tudo mais. Exatamente, o plano diretor que impacta diretamente na vida do cidadão. Mas por que, em vez de fazer um projeto desse, que é só para aparecer na imprensa, não fortalece o Conselho Tutelar? Não vai ver como o Conselho Tutelar está agindo contra abusos infantis, está combatendo a pedofilia? É bem mais efetivo. Então, eu acho que muita gente que se diz de direita, na verdade, são demagogos.
E o eleitor precisa ficar atento. E nessa eleição municipal, uma das minhas funções é abrir o olho da população para esses falsos profetas. Felipe, você não acha que agora, indo mais para o lado da prefeitura, do prefeito, né, que a gente tem que realmente eleger alguém, né, da direita, uma pessoa que seja direita nesse alinhamento, nesse viés de direita, de conservadorismo, né? E também o seguinte, eu acredito também, não sei se você pensa, que nós precisamos, né, colocar, né, também uma gestão dentro da prefeitura. Porque a Londrina, na verdade, é assim, se você for comparar, né, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, né, nós estamos ficando para trás em termos de PIB, de renda per capita, enfim. Então, O que você acha? para Maringá e não vem para Londrina? Pois é. Londrina perdeu o protagonismo político ao longo das últimas décadas. Nós já tivemos governadores que saíram de Londrina. Nós já tivemos senadores que saíram de Londrina. Hoje a gente não tem sequer um secretário do governo estadual. Isso aí. Então, Londrina precisa... as lideranças políticas de Londrina, inclusive eu, por óbvio, nós precisamos compreender que Londrina é a capital do interior do Paraná. E nós precisamos não só compreender, mas agir dessa maneira e começar, inclusive, a pressionar quem tem que ser pressionado, a articular com os municípios do interior, desde ali do Norte Pioneiro até a região ali de Paranavaí, passando pelo mais aqui para o centro, embaixo, Vale do Ivaí. A gente tem que... O prefeito de Londrina tem esse papel, senhor Nelson. De liderança. De liderança. E não tem. E aqui na prefeitura de Londrina, especialmente, nós precisamos... Eu sempre, quando eu era vereador, os dados que pegavam, os dados comparativos, era com Joinville. Aliás, Joinville é uma cidade maravilhosa. Eu já estive lá recentemente. O prefeito de lá está fazendo um excelente trabalho. Bombeiro. Não sabia. Do novo. É do novo, mas não sabia que ele era bombeiro, não. Ele é bombeiro. Tá fazendo excelente... Apagou os fogos lá ruim lá e só acendeu o fogo bom. Ele tá fazendo um excelente trabalho lá. Mas quando eu era vereador e o pessoal da prefeitura pegava os dados de Joinville para comparar, eu falava, ó, gente, até tem uma lógica, né? Pegar uma cidade equivalente a Londrina para comparar. Pelo recorte populacional. Mas a gente tem que se comparar com aquilo que tem de melhor. Londrina tem que pensar grande. A gente tem que pensar Londrina para daqui 30, 40, 50 anos, não para daqui 4 anos. É isso que o prefeito de Londrina precisa fazer, um planejamento de longo prazo, envolvendo a população, o setor produtivo, um planejamento de aumento da capacidade produtiva da cidade de Londrina, de atração de empresas, de atração de empregos. Mas isso não é feito. Ô Felipe, eu te falei lá em janeiro, né? Com esse teu crescimento, vamos dizer assim, né, político aqui em Londrina, nós temos que trabalhar para você ser um líder regional aqui. Tem tudo para isso, entende? Para fazer tudo isso que você está falando aí. Né? A gente tentar aglutinar as forças. Né? Você é um cara jovem, um cara inteligente, um cara, né, combativo, enfim. Né? As suas ideias são excelentes, mas nós precisamos também, quando eu digo nós, né, toda a população, enfim, outros políticos, juntar em torno de uma liderança que... né, leve esse trabalho, né, para realmente melhorar a cidade de Londrina, que é a região. E eu estou torcendo para você. Obrigado, seu Nelson. Obrigado. Acho que esse papel é nosso. Londrina precisa voltar ao cenário nacional, não na página policial, porque Londrina ficou muito tempo no cenário nacional, só que na página policial, por conta dos escândalos de corrupção dos prefeitos que passaram por aqui. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, enfim. Então Londrina precisa estar no cenário nacional, mas por aquilo que Londrina tem de melhor, pelo seu povo trabalhador. O povo de Londrina é um povo que respeita a família, que trabalha, que valoriza o trabalho, que corre atrás, que não tem preguiça. Esse é o povo de Londrina. Como o Briguet lembrou na primeira entrevista, tá na origem de Londrina. Né? Tá na origem de Londrina. Então... com todas essas crises que Londrina passou, crises políticas, mesmo apesar das crises políticas, Londrina conseguiu ir se mantendo. Graças a quem? A população. Então a gente tem que fazer esse planejamento de longo prazo e pensar grande. É isso que eu penso sobre Londrina. A gente tem que pensar grande e planejar e executar.
Porque também só pensar não adianta, né? Não adianta. Daí é coisa de filósofo. Né? Só fica pensando. A gente tem que pensar, planejar e executar. Seu Nelson, Oi. Estamos indo para o final. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Olha... O nosso convidado de honra dessa segunda Olha, edição. o podcast aqui, né, tá muito bom, né? Nós tivemos um briguê agora, né, com o Felipe Barros, aqui a grande liderança política aqui de Londrina, né, levando assim né, muitas ideias e muitas, né, vamos dizer, projetos assim, né, para melhoria da cidade de Londrina, pensar grande mesmo, realmente, né? Quem sabe a gente coloca aí, né, um bom prefeito aqui, mas tá virado aqui nessa cidade, né? Porque, infelizmente, né, com todo respeito, nós tivemos aí, né, prefeitos, né, assim, que deixa a desejar, na verdade. Assim, são bons, foram bons, mas faltou um pouco mais de foco, talvez, no desenvolvimento econômico, né, nessas questões que também é importante, né? Porque hoje estava falando lá no evento do business, que falou assim, né, que o Lula, né, se ele não manter a economia, né, no nível razoável, bom, ele vai dançar. Né? Toda o círculo, a política funciona assim, né? O gestor, ele tem que realmente fazer com que a cidade, por exemplo, aqui em Londrina, seja uma cidade pujante, uma cidade, né, que seja referência, que tenha uma qualidade de vida melhor, que tenha uma renda per capita melhor, enfim, fazer esse círculo virtuoso e ir para cima. Exatamente. Ele pode ser um cara muito bom, com um bom discurso, mas a economia também pesa muito nisso. E princípios e valores também, né? Defendendo a família, a vida, tudo, que é muito importante, né? O cristianismo, enfim. É um prefeito que represente os valores daqueles que fundaram Londrina e que estão presentes na nossa sociedade até hoje. Que são esses valores que nós estávamos falando. Do trabalho, do reconhecimento do esforço, da meritocracia, da família. Né? E alguém que pense Londrina, seu Nelson, isso que eu tenho que falar para todo mundo, que pense Londrina a médio e longo prazo. Pelos próximos 90 anos, né? Vai fazer 90 anos. Vai fazer, exatamente. Né? Porque, para quem está nos acompanhando, né, a gente tem que pensar Londrina para os nossos filhos e para os nossos netos. Com certeza. É porque a gente passa. Só que aqueles que virão, nossos filhos e netos, se não for nossa responsabilidade deixar uma cidade melhor para eles... Que legado nós vamos deixar para eles? Exatamente. Ah? Uma cidade o quê? Que não tem emprego? Uma cidade que não tem... que as filas dos postos de saúde estão cada vez crescentes? Não, eu acho que a gente tem que... Se nós amamos os nossos filhos, os nossos netos, a gente tem que deixar uma cidade melhor para eles. Né? Então é isso que eu penso. E você tem 3 meninos, né? 3 meninos e a Mariana doida por uma menina. A doida né? menina. Eu tenho 4 filhos e 8 netos. Lá, seu Nelson. Vou ter que deixar um legado de uma cidade, né? Realmente, né? Muito legal aqui, né? E você também, né? Eu também. Nossa terra aqui. Eu tô achando que já vai vir uma menininha pra mim. Porque quem manda nessas coisas são as mulheres. Né? Vamos torcer, né? Mas é muito bom. Filho é bênção. Felipe, muito obrigado pela tua presença aqui conosco na segunda edição do Endireita Londrina. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa e contem comigo. Abraço. Seu Nelson, muito obrigado. E lembrando a você que nos acompanha nas redes sociais do Endireita Londrina, curtir, compartilhar, comentar esse conteúdo para que a gente continue levando até você boas conversas sobre a realidade, sobre o futuro aqui de Londrina. Foi um prazer também tê-lo conosco. Valeu. Obrigado. Bom.